Seja Deus. E ali eu comecei a clamar ao Senhor. E quando eu clamei ao Senhor, o Senhor entrou com providência. Então aqui o que o Senhor fala para Jeremias. Vamos ler as 2, eu vou ler. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para que o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clame a mim e responder-te. Coisas grandes e firmes que não sabem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui tem um porém. Eu, quando estava naquela situação, irmãos, parecia que eu estava presa. Tem situação que nos prende. E aqui, Jeremias estava preso. E eu pergunto para a igreja: o que você faz quando está preso? Pode estar preso num problema, o pessoal fica na cadeia, né? Paga a fiança, paga o tempo, sai de tornozeleira. Isso é quando não faz buraco na parede para poder fugir, né, irmão? Mas o que nós queremos dizer aqui, com Jeremias, o servo de Deus, foi diferente. Ele não poderia sair, ele estava preso, irmãos, porque não tinha como ele sair. Às vezes nós estamos num problema e tem como sair, mas ele não podia sair. E se ele não podia, ele tinha que clamar: louvado seja o nome do Senhor. É o que eu já li aqui, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O Senhor mandou que ele clamasse. Por quê? E nessa manhã o Senhor manda que você, eu e nós clamamos. Vamos dizer por que eles têm que clamar? O Senhor mandou que Jeremias clamasse. Era um tempo, irmãos, difícil. Jerusalém estava sendo cercada pelos caldeus. Louvado seja o nome do Senhor. A Babilônia estava tomando conta de Jerusalém. E se transformou num objeto, num caos, numa coisa horrível. Se transformou em zombaria, caçoada, ofensa, humilhação. Babilônia estava cercando Jerusalém. É a mesma coisa quando você está num problema e você está sendo cercado. Ninguém te ajuda, é só você. E você pede ao Senhor: Senhor, mas o Senhor manda você clamar. Ali Jeremias tinha que clamar pela nação. Louvado seja o nome do Senhor. E você tem que clamar pelo seu problema, onde você está preso. Quem não tem problema aqui hoje? Quem tem problema, levanta a mão. Quem tem? Quem não tem é mentiroso. Aquele que disser que não tem problema é mentiroso. Todos nós temos problema. E Jeremias, que não pregou nem 2 dias e nem 2 meses, ele pregou 2 anos falando do que ia acontecer ali, naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trago para os dias de hoje. Nós pregamos, nós falamos: olha, Jesus vai voltar. Nós que fazemos evangelismo, né? Estamos na praça. O Senhor vai voltar, Jesus vem buscar a igreja. Aí muitos olham, muitos vêm para a adoração, a graça de Jesus. As pessoas dizem assim: não, eu não venho porque eu já sou mãe. Eu fui criança, eu sou mãe, já cresci, eu sou vó, sou bisavó, que eu já sou. Jesus veio. Mas a palavra do Senhor se cumpre. E a vida do Senhor não é carochinha. Então é a história que nós estamos falando, não é? Né? Nós estamos pregando que Jesus vai voltar para buscar um povo santo. E Jeremias estava pregando ali para aquele povo que iria acontecer. Mas só que Jeremias estava preso. Depois jogaram ele no poço para judiar com Jeremias. Jogaram ele no poço. Por quê, irmãos? Por causa da palavra. Muitas das vezes nós somos chicoteados, somos humilhados, somos criticados, a pessoa olha com o olho lá em cima, torto, por causa da palavra. Se nós chegarmos aqui e falar a verdade da palavra de Deus, muitas pessoas vão ficar até aborrecidas contigo, mas nós temos que falar. Ali Jeremias estava pregando, estava anunciando o que ia acontecer naquela cidade. Momento difícil na nação de Judá. Ele só tinha que clamar, tipo uma nação deserta, não tinha nada, tinha animal, não tinha gente, não tinha nada. E trazendo, né, isso para os dias de hoje. Eu tenho que fazer assim,
comigo e contigo nessa manhã também. Mas como eu falei, era um momento muito difícil para Jeremias, que estava passando tribulação. E qual de nós não passamos por tribulação? Pode ser um momento difícil na minha vida, pode ser um momento difícil na tua vida. A tribulação, dificuldade, porta fechada, doença, como a irmã falou aqui, enfermidade. Quem diria que o seu braço ia ficar assim? Mas Deus é um Deus que cura. Mas eu tenho certeza que essa irmã aqui, ela clamou. Para mim responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E foi isso que Jeremias estava fazendo, entendeu? Então assim, mas Jeremias estava preso. Pegaram Jeremias, jogaram no poço. Só faltaram, não sei, estraçalhar Jeremias. Ele sofreu muito, mas ele não deixou de clamar. Nós temos, porém, ele poderia. Jeremias poderia dizer assim: eu não vou clamar nada. Eu fui preso, fui jogado no poço, né? Praticamente fui esmagado. Sofreu, ele poderia dizer isso. Mas ele estava sofrendo tanto, mas ele ouviu a voz do Senhor. Aleluia! E é isso que eu e você, nós temos que fazer nessa manhã. Eu tenho problema. Estou sofrendo? Estou. É difícil, mas eu tenho que ouvir a chamada do Senhor, a voz do Senhor. Às vezes nós perguntamos: Senhor, até quando? Quem ainda não falou isso? Até quando? Né? Mas Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, ele não rejeitou a voz do Senhor. Eu estou sendo bem objetiva por causa da hora. Então, irmão, porque foi o Senhor que escolheu. Eu quero dizer o seguinte: quando o Senhor escolhe, não adianta. Às vezes, irmão, nós somos escolhidos por Deus, você é um pouco, mas o diabo, ele usa pessoas para te atrapalhar. Está entendendo? Você é escolhido para fazer algo, mas como o diabo não tem corpo, ele usa pessoas para te atrapalhar, para impedir, para você não fazer. Às vezes você quer fazer. Deus mandou você fazer, mas o diabo foi lá, buzinou, já veio outro para te atrapalhar, você parou de fazer. Então o que a gente tem que fazer? Clamar: Senhor, queremos fazer, mas estamos impedidos, Senhor. E não fui eu que pedi, foi Deus que mandou, foi Deus que escolheu, assim como Deus escolheu Jeremias. E ele podia rejeitar, mas ele não rejeitou. Mesmo na dificuldade, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para nós. Deus tem promessa para mim. Na dificuldade, eu sempre aprendi quando eu estava com a minha mãe, e dizia, irmã falou para minha irmã: deserto não é moradia, deserto é passagem. Eu costumo dizer que deserto é a faculdade de Jesus. Aleluia! Eu passei por esse deserto 8 anos, sabe o que é isso? Ir para o hospital, ficar o dia inteiro, dormir debaixo da cama, porque ela não poderia ficar sozinha. Esse daqui virou para mim e disse assim: não, você não pode, você vai ficar doente. Eu já não sou gorda, fiquei mais magra do que sou, geoleira. Aí ele me ajudou e foi lá, né? Eu ficava de dia e ele ficava de noite. Por que eu estou contando isso aí? É porque são situações que nós passamos e nós temos que parar. E eu comecei a falar assim: eu não estou aguentando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus tem um tempo novo para você, para a tua família, para teus filhos, para a tua vida, para a tua cura, para a tua mente, para o teu agir e para o seu modo de ser. Senhor, muda a minha maneira de ser. Senhor, me policia. Nós temos que pedir isso, Senhor. Temos que pedir. Senhor, me dá mansidão. Eu quero ser mais... Tem pessoas que pensam, irmãos, que humilhar é assim. Não, então você andar sujo, né, irmão? Não é isso. Você pode andar bem armadinho, com as coisas que você compra lá não é na loja, é onde que a gente compra roupa? Não é que shopping é isso, não. Para não sair falando que é show, mas você não pode ser a humilhação, não é você estar de cabeça baixa. E às vezes está passando por um processo difícil e você está andando assim, ó. Que vestida, ela vai, ela não. Eu tenho um Deus que eu sirvo, gente. Eu vou temer quem?
ver que muitas das vezes o diabo tem impedido. Muitas das vezes o diabo tem impedido o que Deus tem aqui a fazer. E a missão dele é essa: ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele precisa saber que quando Deus escolhe, não tem para ele, não tem para ninguém. Porque Deus é Deus. Aleluia. Se Deus escolheu, meu irmão, fica firme que no tempo certo Deus vai te usar. Deus tem um tempo novo para a igreja. Deus tinha um tempo novo. Eu era para dizer a vocês para não fechar a Bíblia. Não fecha a Bíblia não. Primeiro nós vamos ver lá. Deus tinha um tempo novo para Judá, que era aquela cidade que estava deserta. Pega a tua Bíblia na entender lá no versículo 6, que eu vou ler aqui. Eu estou falando, eu estou olhando para o relógio, por isso que eu estou assim correndo. O versículo 6 nos diz assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes se manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como o princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para ter essa abundância de paz, como nós acabamos de ler, é necessário o quê? Clamar. Foi por isso que Deus disse para Jeremias: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que eu não sabia. Eu falei: Jesus, teu servo pediu para me ministrar a palavra, e o que eu vou pregar? Me confirma. Foi confirmado pela irmã da mesa. Alguém falou aqui: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Então eu sou grato ao Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Ainda que as pessoas falam, que criticam, eu não estou nem aí, porque eu vou fazer o quê? Deus cuida de mim. Deus cuida de você, da tua casa, da tua família. Mas para ter esse tempo de abundância ali naquela cidade, era necessário o clamor. Como eu falei, o clamor é um grito, é a tua alma está aflita. Você abre a tua boca e diz: Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, até quando? Mas tem que falar de coração quebrantado. Às vezes nós oramos assim, né? Mas o nosso coração tem que estar quebrantado para o Senhor, tem que chorar, porque se você chorar, o anjo vem. Você não vê, mas o anjo vem, ele recolhe as suas lágrimas, coloca no odre e leva para o Pai. Por quê? Você clamou. Por isso que o Senhor falou: clame a mim. E o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Se ele falou isso, que ouviu o meu clamor, ele vai ouvir o clamor. Aleluia. Louvado seja Deus. E através desse clamor, Deus teve vitória para aquela cidade. Agora você não. A Bíblia vai ficar aberta, que eu estou correndo por causa da hora. Jeremias, aí mesmo, você vê o versículo 9. Para você ver que Deus é Deus. Através do clamor dele, Deus deu vitória àquela cidade. Jeremias 33. Versículo 9. Aí eu vou ler bastante, acompanha aí. E esta cidade que servirá de nome de alegria, de louvor, de glória entre todas as nações da terra que ouviram todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou. O Senhor ia transformar aquela cidade, né? Continuando no 10. E assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem nome nem animais, nas cidades de Judá e as ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem nome, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. Se ouvirá a voz de alguém. A voz do gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa e a voz dos que dizem: louvai o Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E dos que trazem louvor à casa do Senhor, farei aí tomo o cativeiro da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Último: assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, presta bem atenção. Eu não sei aonde está deserto na tua vida. Eu não sei qual é o problema que está como se fosse um deserto na tua vida, né? Mas o Senhor diz: sem homens e sem animais. Aí ele diz: e em todas as suas
cidade haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas Deus, Ele vai povoar a tua cidade. Ele vai resolver o teu problema. Mas é necessário clamar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Clame a mim e responder-te coisas grandes e firmes que não sabem. Deus tinha um mistério, irmãos, ali naquela cidade, mas tinha que ter um clamor bem profundo. Deus tinha um segredo, e Deus tem um segredo para você. Deus tem um mistério na tua vida, só que tu não sabe. Até mesmo para mim. Às vezes eu digo, Senhor, mas eu não estou entendendo. Por que isso? Mas através disso, né, que você e eu estamos passando, Deus vai entrar com providência. É um mistério, outra coisa. Aí vamos falar uma coisa aqui. Deus, Ele não nos dá satisfação. Deus se faz em silêncio. Né? E dói. Dói quando você pede e você diz, ah, Senhor, meu Deus, tu não está me ouvindo, tu está em silêncio. Mas é aí que Ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, Deus tem um mistério na tua vida, um mistério a revelar, né? Tem coisas grandes para fazer. Deus tem coisas grandes para fazer na tua, na minha e na nossa vida, e coisas grandes para fazer nesta igreja. Mas é necessário sinceridade, temor, amor. E outra coisa, não ter falsidade, não ter inveja, nada disso, porque Deus, isso atrapalha muito o trabalhar de Deus dentro da igreja. E eu peço, Senhor, nessa manhã, que faça justiça comigo, os meus irmãos, né, que estão aí, os irmãos que estão sentados, os irmãos que estão aqui na mesa, né, que faça justiça com toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou parar por aqui, porque eu aprendi muito que o Senhor diz assim, servir a Deus com inteligência e sabedoria. Nós temos que ser sábios, né? Não posso passar, já é 58, né? Daqui a pouco é 11 horas, mas antes nós vamos louvar ao Senhor, né? Glória a Deus. E Deus tem um mistério para você. Deus tem um renovo para mim e para você. Eu vou convidar o nosso evangelista